Bem, gente, em continuidade ao nosso canal, hoje eu vou falar sobre o nosso tempo. E nós vivemos na era da apostasia. Hoje vivemos em tempos difíceis. Os dias são realmente maus. Nós vivemos em tempos de renegação, abandono da fé, repulsa àquilo que é sagrado, negação a Deus e desrespeito para com a religião, para com Deus e para com a doutrina. Pode parecer exagero, mas em nenhum tempo, nem mesmo durante as perseguições romanas aos cristãos, o cristianismo foi tão atacado e perseguido. Hoje, não mais por legiões militares, mas por quaisquer pessoas. Os ataques não se direcionam especificamente a determinado líder religioso, mas à religião em si, aos seus dogmas, crenças e opiniões. O ataque é dirigido, inclusive, ao próprio Deus. Feministas e ativistas gays radicais não hesitam, em suas manifestações, em zombar do sagrado, simular práticas sexuais com objetos sacros, como terços, imagens e crucifixos, ou mesmo ofenderem diretamente a Deus, considerando as religiões cristãs como a desgraça dos novos tempos. Alguns até chegam a urinar nas imagens e nos crucifixos, demonstrando seu total ódio para com aquilo que é divino ou sagrado. Na verdade, a religião é o freio do homem. Por sua doutrina, é ensinado o caminho do bem, baseados na releitura dos apóstolos sobre o nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia é o livro sagrado que nos remete à salvação, à justiça e à caridade. É tão evidente que a gente vive na era da apostasia que em muitos canais de humor, mesmo aqui no próprio YouTube, Deus é tratado como objeto de piada, de escárnio. A mãe de Jesus é tratada com desconfiança, como se fosse promíscua. Cristo é tido como um covarde que desejava fugir da cruz. Vejamos que o humor ultrapassou todos os limites do provável e do permitido. Hoje, zombar da fé, considerar-se ateu, sem mesmo saber o que isso significa, e colocar-se como aquele que deu o primeiro passo, parece ser o que mais agrada a todos. Muitos desses canais, por exemplo, atingiram a margem considerável de bilhões de visualizações, somando-se todos os vídeos. Veja, eu não falei em milhões, eu falei em bilhões. Pergunta-se então, quantos cristãos de fato visualizaram esses vídeos e com qual intuito? Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Qualquer pessoa que tem um mínimo de respeito por qualquer religião, quanto mais em nosso país, que é considerado o mais cristão do mundo, sabe que essa virtude é o primeiro passo para a formação e a manutenção de uma sociedade. O ataque ao cristianismo é feito sem qualquer pudor, porque todos sabem que nada será feito do ponto de vista prático, jurídico ou moral. Tudo permanecerá na mesma, ainda que exista um claro dano moral, um agravo real. Não haverá um ataque, uma agressão ou a abertura de um processo. Isso não parte do preceito cristão. O cristão verdadeiro oferece a outra face. Ora pelo agressor. Ele não agride. Na França, o Charlie Hebdo foi atacado por radicais muçulmanos, por ofender o Islã, fazendo piadas de extremo mau gosto. Porém, muito antes disso, já faziam piadas maldosas e ofensivas aos cristãos, aos santos e ao próprio Deus. E nada foi feito. Sequer um processo for aberto. E muitos daqueles que fazem piada com os cristãos no Brasil alegam que não vão fazer piadas com outras religiões com medo de retaliações. Outra questão importante dentro do tema é a teologia da prosperidade, no qual o consumismo, a busca incansável pelo sucesso profissional, riqueza e poder, tomou conta de muitas igrejas. Muitas pregam apenas isso. Não é à toa que as igrejas de hoje estão cheias. Centenas de pessoas buscam um milagre financeiro, pois na era da apostasia é isso que importa. Entretanto, devemos buscar primeiro o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado. Na verdade, a teologia da prosperidade parte do pressuposto que as pessoas amam o dinheiro, elas adoram o dinheiro, por isso que elas buscam um milagre financeiro. Aquele que busca se exaltar na terra já herdou o paraíso em vida, portanto, não terá depois da morte. É sabido, como em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o justo vive pela fé. A fé é o instrumento que move o cristão. Sem fé o cristão não vive, pois pela fé é que Cristo vive em nós. É incompreensível que uma pessoa diga que crê em Deus, mas o desrespeita. E desrespeita toda uma doutrina, toda uma religião. E todos os cristãos
que dela fazem parte. Como é dito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Assim sendo, ainda que você se considere uma pessoa justa, correta, humana, se você zomba de Deus e faz piada com seu santo nome, você jamais será agraciado por nosso Senhor, ou sequer será lembrado na grande tribulação. Ou ainda, se você usa o nome de Jesus como propaganda para encher a sua igreja, pregando a prosperidade e o milagre financeiro, você também será esquecido, pois você jamais foi um verdadeiro cristão. Jamais você seguiu a Deus. Quem serve ao dinheiro não serve a Deus, pois Deus não precisa de bens materiais. Ele se faz precisar de nós, já que é um Pai misericordioso. Deus é Deus independentemente de nós mesmos. Ele não precisa de nós. Pelo contrário, nós é que precisamos dele. Como é dito em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Portanto, quem eleva a si mesmo pode chegar ao topo, fazendo chocarrices, piadas, brincadeiras de mau gosto. Porém, a queda será desastrosa. Desse modo, busquemos as coisas do alto em primeiro lugar, e saibamos que felizes são aqueles que acreditam sem terem visto, pois esses verão o reino de Deus. Enquanto para aqueles que zombam do seu sagrado nome, só lhes resta o caminho dos maus. Igualmente, para quem não vê Cristo no seu irmão, e sim uma oportunidade para enriquecer, esses, como falsos profetas, serão lançados na cova dos leões, e não haverá socorro, pois conhecendo a palavra de Deus, zombaram dela e buscaram a sua própria satisfação. Quem vive o paraíso na terra não merece herdá-lo depois da morte. Pois bem, gente, tomemos cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente vê, pois nem tudo que a gente vê, que a gente assiste, é útil para o nosso crescimento espiritual. Isso pode nos contaminar, diminuir a nossa fé. E se você é de fato cristão, busque em primeiro lugar a Deus, as coisas do alto. Absorva o que é útil e rejeite o que é inútil. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então encerro o vídeo por aqui, mais essa reflexão. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.